Então quer dizer que você é cientista de dados, mas mantém os seus dados salvos em arquivo CSV? Nesse vídeo nós vamos resolver isso. Olá, eu sou o Carlos. É muito comum, quando vamos baixar dados de diferentes sites, eles virem no formato CSV. Isso porque o formato de texto ele é um formato de fácil leitura por diversos programas, porém, ele possui também diversas desvantagens. Então, nesse vídeo, eu vou te mostrar uma forma fácil, sem precisar instalar nenhum programa extra, como podemos utilizar o Pandas para salvar esses dados direto no banco de dados e também como podemos fazer a leitura direto também do banco de dados. Então, se inscreve aqui no canal para não perder vídeo toda semana e vamos nessa! Então, para começar, eu vou mostrar para vocês as principais vantagens de utilizar um banco de dados em vez de ficar manipulando arquivos no formato CSV. Entre uma das principais vantagens está no fato do banco possuir uma maior escalabilidade. Então, a gente consegue tanto crescer o nosso banco como diminuir de maneira muito mais fácil do que um simples arquivo de texto. Isso também conseguimos tratar a concorrência entre diferentes usuários. Então, diferentes usuários acessando o mesmo arquivo, caso ele esteja no banco, a gente consegue fazer essa concorrência de maneira muito mais fácil. Uma outra vantagem também que eu selecionei está na questão da segurança. No banco de dados, nós conseguimos definir usuário e senha e também privilégios para diferentes usuários estarem acessando diferentes partes de arquivos ou até diferentes arquivos. Outra vantagem também em relação ao banco de dados está na maior velocidade de acesso. Isso porque o banco de dados ele já implementa diversos algoritmos que a gente pode estar utilizando para fazer consulta de maneira muito eficiente e também está acessando esses arquivos através de um sistema gerenciador de banco de dados. Outra vantagem está na evitar dados duplicados. Então, o banco ele já lida com essa etapa de evitar que a gente gere dados duplicados, principalmente se a gente definir chaves para os dados através de chave primária, e assim a gente consegue manter os nossos dados mais consistentes. Isso também entra na próxima vantagem, que é manter a integridade dos dados. Então, os dados eles já ficam mais íntegros, porque no banco de dados eles já definem diferentes tipos para os dados, inclusive limite máximo e mínimo. Então, quando você está lendo do banco de dados, você já consegue ter uma segurança maior de como aquele dado vai vir formatado. Os bancos de dados estão divididos basicamente em os bancos SQL e NoSQL. Os bancos SQL são aqueles bancos mais tradicionais em que os dados são armazenados em tabelas, tipo no formato que a gente utiliza no Pandas. E a gente pode estar fazendo as consultas através da linguagem SQL. Já no NoSQL, a gente vai ter estruturas mais flexíveis, a gente vai poder trabalhar com dados de diferentes tipos, e a gente vai também fazer essas consultas, em vez de usar o SQL, através de chave-valor. Então, por exemplo, nos bancos SQL, nós geralmente vamos ter bancos relacionais, que é, como mencionei anteriormente, aquele formato de tabela bem tradicional. Já no NoSQL, nós vamos ter bancos que vão armazenar documentos, bancos de chave-valor e até bancos especializados em armazenar gráficos. Então, a gente pode estar utilizando, caso a gente trabalhe com um formato bem específico de dado, bancos que lidem exatamente com esse tipo de dado, e assim a gente vai ter estruturas mais eficientes, algoritmos mais eficientes, para a gente estar fazendo consulta e tanto gravar como recuperar esses dados. Podemos citar alguns exemplos de bancos SQL, como por exemplo o Postgre e o MySQL, que são bancos muito utilizados por cientistas de dados, e já no NoSQL nós podemos, por exemplo, citar bancos que lidam com documentos, como o MongoDB, o banco também Cassandra, com mais a etapa de chave-valor, e também bancos de grafos como o Neo4j. Todos esses bancos são utilizados por diversos cientistas de dados em diferentes domínios. Nós também podemos citar o Elasticsearch no NoSQL, entre vários outros exemplos. Então agora nós vamos ver na prática como está transformando o nosso arquivo no formato de texto, de CSV, direto para o nosso banco de dados, e também como a gente vai estar manipulando o nosso banco de dados para já ler os arquivos direto dele e já transformar direto num data frame do Pandas, beleza? Então eu vou começar aqui acessando o terminal, vou dar um comando Activate Synapse para acessar o meu ambiente, e eu vou utilizar o Jupyter Notebook. Então vocês façam acesso ao Jupyter Notebook de vocês, e aqui eu já vou ter uma pasta com data, que vai estar os dados, nesse caso o nome é sales, underline data, underline simplified, certo? E eu vou deixar esses dados também disponíveis aqui na descrição, para vocês estarem utilizando na aula, e também vou criar já direto um Jupyter Python 3, e aqui eu vou já importar pandas SPD, para a gente estar fazendo a leitura dos nossos arquivos. Vou criar uma variável filename, como de costume, em que vou passar o data, justamente o sales, underline simplified, e vou chamar um pd.read, underline csv, para a gente estar fazendo a leitura do file name. E aqui também eu vou passar um index call igual a 0, que eu vou utilizar a primeira coluna como sendo meu índice. Então, como de costume, eu vou também salvar isso aqui numa variável chamada idf,
e vou utilizar o df.read para a gente poder estar visualizando os dados, fazendo um cabeçalho dos dados, certo? Então, vou executar. Então, aqui a gente já tem uma amostra dos nossos dados no formato do Pandas, então a gente vai ter informações do produto, quantidade, preço, e agora a gente vai pegar essas informações e passar para o nosso banco de dados. Então, a gente primeiro precisa criar essa tabela no banco. Então, para isso, eu vou utilizar o banco SQLite, através do import SQLite 3. Então, vou executar. Então, nessa aula, nós vamos estar utilizando o SQLite para fazer toda essa manipulação do banco, porque ele é um banco muito leve, em que a gente não precisa estar instalando nenhum programa adicional, além do pacote dele no Python, e assim ele vai criar, sempre que a gente fazer uma conexão com o banco, ele vai sempre criar um arquivo em que vai armazenar todo o banco naquele arquivo, e até para a gente estar fazendo a transição entre máquinas, a gente não precisa estar fazendo nem export, nem import de arquivos. Basta a gente pegar aquele arquivo, fazer uma cópia e assim a gente já consegue ler todas as informações de maneira muito fácil. Então, ele é um banco muito leve e que vai ser ideal para a nossa aula. Mas tudo que a gente aprender com o SQLite também vai funcionar com outros tipos de banco. A gente só vai precisar, em vez de utilizar a biblioteca do SQLite, vocês vão precisar instalar a biblioteca específica do banco que vocês vão utilizar. Então, aqui com o SQLite, nós vamos agora criar a nossa conexão com o banco de dados. Então, para isso, eu vou utilizar uma variável que eu vou chamar de com, que vai armazenar a nossa conexão, certo? E vou chamar SQLite 3.connect. Aqui dentro eu vou passar o nome do meu banco de dados. Então, como ainda não temos um banco de dados, o nome que eu passar aqui, ele vai utilizar justamente para criar o arquivo do banco em que vai armazenar todas as informações. Então aqui eu vou criar um enterprise.db, que vai ser o nosso banco, corrigindo aqui, .db. E aqui eu já vou ter a minha conexão com o banco, e depois disso eu já vou poder estar transformando a minha tabela em uma tabela direto no banco. Então agora eu posso chamar direto do data frame o comando to_SQL. Então o Pandas ele já tem o suporte para esse comando e que aqui, basicamente, o que eu preciso estar passando para fazer essa transformação da tabela, de uma tabela no Pandas direto numa tabela no banco, eu preciso mandar o nome da tabela que eu vou criar. Nesse caso eu vou chamar de sales, certo? Então, dentro da minha empresa, da minha enterprise, eu vou ter a tabela de vendas, vou chamar de sales, e aqui também basta eu passar o parâmetro com, que vai ser a conexão com o banco que eu fiz. Então, aqui vai ser justamente com dois N's. Então, vamos dar uma olhada nesse método. Então, através aqui de um Shift Tab, a gente também pode estar expandindo e vendo os diferentes parâmetros dessa função, direto do Pandas. Então, aqui eu vou poder receber diferentes... a função vai trabalhar com diferentes bancos de dados, então vocês podem ver aqui justamente na documentação ó, que o database suporta todos os bancos de dados que é suportada pelo SQL Alchemy. Então a gente pode estar utilizando a engine do SQL Alchemy, então esse método vai funcionar com diferentes bancos que você precisar. Então isso é bem legal. Agora vou fechar a documentação e vou agora executar a minha célula do df.toSQL. Então, agora, como é que a gente verifica se a minha tabela já foi criada no banco? Eu posso estar utilizando comandos de terminal, através do Jupyter, utilizando a exclamação. Então, aqui, o que é que eu vou fazer? Vou chamar direto o SQLite 3, vou chamar o programa do SQLite 3 e vou verificar se no meu enterprise.db. Então, antes disso, eu vou mostrar para vocês que quando eu fiz a conexão com o banco, deixa eu voltar aqui para o meu Jupyter, ele criou um arquivo chamado de enterprise.db. Vai ser justamente nesse arquivo que vai ficar armazenado todas as informações do banco, todas as tabelas que eu criar, beleza? Então aqui eu vou chamar justamente esse arquivo e vou pegar um ponto tables. Vou executar aqui. Então ele já mostrou justamente que dentro desse arquivo eu tenho a tabela sales. Então agora eu também posso estar utilizando outro comando para verificar quais as informações que descrevem essa tabela. Então vou novamente chamar aqui a exclamação SQLite 3 e vou passar o enterprise.db novamente. Só que agora eu vou chamar o comando pragma table_info e vou passar a minha tabela. Lembrando que a tabela chamei de sales. Então vamos executar esse comando e agora a gente vai ter todas as informações daquela tabela dentro do banco. Então vocês podem perceber que até ele aproveitou as informações que tinha no Pandas, do tipo, da coluna, e também já transformou com o mesmo tipo dentro do banco. Então, por exemplo, o ID virou inteiro, a informação do produto virou em formato texto, o preço, né, que é um valor float, ele transformou num valor real.
Então ele fez todo esse tratamento já do tipo do dado direto para o banco para a gente. Então a gente nem precisou se preocupar com isso. Isso é bem legal, né? Então agora que eu já tenho os meus dados salvos no banco, como eu faço para recuperar eles direto no Pandas Data Frame? Então eu posso fazer isso através de vou criar aqui uma outra variável chamada de df_read para diferenciar do def anterior, certo? E vou chamar o comando pd.read_sql. E nesse comando basta eu posso passar queries do tipo SQL, então aqui eu posso mandar um select. Vou pegar todas as colunas, então eu posso fazer isso através de um asterisco. From, que vai ser justamente qual a tabela que eu vou querer ler. Nesse caso vai ser sales. E aqui basta passar também a minha conexão. Então, com vai ser igual a com dois M's. Foi o mesmo parâmetro que nós utilizamos aqui em cima no método toSQL, beleza? Então, aqui eu vou utilizar um comando SQL para fazer a leitura dos meus dados e já vou salvar num data frame através do comando read_SQL. Então, vamos executar. E agora vamos mostrar o nosso df_read para ver se deu certo. Então, nós já conseguimos ler a tabela no tipo do data frame. Então, é tanto que se eu der um ponto type aqui no df_read, um comando type, vocês vão ver justamente que ele é do tipo pandas core data frame, que é justamente um arquivo que nós podemos estar utilizando já do pandas. E todas as informações vieram corretas já direto do banco de dados. Então agora nós vamos ver como podemos estar fazendo a leitura desses dados já direto do banco, utilizando a SQL para reduzir as informações que nós precisamos. Então isso também vai facilitar quando a gente precisar trabalhar com Big Data, porque o dado não vai caber todo em memória, então armazenado no banco a gente pode recuperar só as informações que a gente quer e também estar utilizando os métodos do banco para já fazer as operações direto no banco e assim as informações que vão vir para a memória através do data frame já vão vir bem limpas e só a quantidade que a gente precisa. Então agora o que é que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável que eu vou chamar de query, que eu vou montar a minha query SQL, que eu vou utilizar na hora de fazer a leitura do banco. Então aqui eu vou utilizar três chaves, que vai ser, dessa forma a gente consegue montar uma string de forma que não fique, a gente não precisa ficar dando o ponto barra, certo? Para fazer a quebra de linhas. E aqui eu vou dar um select. Então eu vou pegar algumas informações. Vou pegar o ID, vou pegar também o product, vou pegar quantidade, né? Como é lá? Quantity. Vou pegar também price, certo? E isso tudo eu vou pegar from justamente do sales. Então aqui eu vou utilizar o ponto e vírgula para finalizar o meu comando. Vou fechar ele aqui. Vou só fazer uma pequena indentação para organizar, certo? E agora nessa query, o que é que nós vamos fazer? Vou novamente criar o meu df_read e vou fazer um pd.read SQL, o mesmo comando que nós fizemos anteriormente. Só corrigir aqui em vez de vírgula um ponto. E aqui eu vou passar a minha query, que nós criamos, e também vou passar a minha conexão, né, igual nós fizemos anteriormente. Uma coisa que nós podemos fazer aqui também é definir o index call, igual nós fizemos na leitura do Pandas. Então aqui eu vou dizer que o index call vai ser justamente o ID. Então eu vou evitar estar criando uma nova linha com informação que eu não preciso. Então aqui eu vou pegar o def_read também e vou mostrar aqui embaixo. Então vamos executar a nossa query. Então percebam que a informação ela já veio no formato que eu queria. Então eu quis o ID, eu também queria o produto, a quantidade e o preço, certo? ID, produto, quantidade e preço. E eu já defini que o meu índice também era o ID. Então percebam que eu fiz uma conexão ao banco e já recuperei os dados que eu queria de maneira muito rápida e muito eficiente. Então agora também nós vamos estar fazendo uma filtragem do nosso banco também utilizando SQL. Então vamos, novamente, eu vou fazer uma cópia dessa célula e vou copiar lá para baixo. E aqui a gente vai estar fazendo o comando. Então agora eu vou fazer um select, em vez de passar todas as informações, eu vou querer recuperar tudo. Então posso fazer isso através do asterisco. Só que agora nós vamos filtrar e eu vou pegar somente as informações em que o product vai ser justamente o USB-C charging cable, certo? Então eu vou fazer uma cópia aqui dessa string, da primeira linha, certo? E vou utilizar um comando do SQL chamado de where. Então aqui eu vou criar um novo e vou where. Então agora eu só vou querer onde o product for igual a USB charging cable, certo? Então agora eu vou recuperar todas as informações em que eu vou ter a informação USB charging cable na coluna de product. E eu também vou pegar todas as colunas através do asterisco. Então vamos executar novamente.
nosso comando. E agora vocês podem ver justamente que a informação recuperada do banco é justamente aquela em que o product é do USB Charging Cable, então aqui eu posso trabalhar só com esse produto e eu vou ter todas as informações que nós temos no banco, né? Lembrando que também nós já setamos o ID como sendo o ID que já está lá no banco, beleza? Então mais um comando que nós também podemos estar utilizando, vou copiar novamente essa minha célula, vou criar uma nova aqui embaixo e vou montar outra consulta para a gente ver outras funções que a gente pode estar fazendo com SQL. Aqui vocês podem estar utilizando qualquer função da SQL para fazer essa consulta. Então, realmente é muito interessante para estar já transformando, pegando informações do seu banco e transformando no data frame. Então, agora nós vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar todas as informações, certo? Deixa eu apagar e deixar só o select. Agora eu vou pegar todas as informações, só que eu vou criar uma nova coluna já no dado que eu vou recuperar. Então, eu vou pegar a quantidade, quantity, e vou já multiplicar pelo price de cada produto. Então, eu já vou ter o valor de venda de cada produto. Eu vou pegar a quantidade e multiplicar pelo preço. Então, posso estar fazendo isso através do SQL, utilizando o S para criar uma nova coluna que eu vou chamar de total. Beleza? Então, o que é que eu estou fazendo? Eu estou criando uma consulta em que eu vou pegar o preço e vou multiplicar pela quantidade de cada pedido. Então, eu já vou criar uma coluna chamada de total, em que vou ter o valor total vendido por cada produto. E também vou estar recuperando todas as informações, certo? Então, posso agora só fazer um from sales, que é o nome da minha tabela, e aqui utilizar um ponto e vírgula para finalizar o meu comando. Então, vou fechar aqui, vamos executar novamente. Então, agora a gente vai ver justamente que a gente vai ter uma nova coluna com o total de vendas, que vai ser justamente a coluna do preço multiplicado pela quantidade. Então, realmente é muito interessante, a gente consegue fazer muitas operações já direto no nosso banco para a gente estar fazendo a recuperação desses dados. Mas e agora, como eu faço para estar reescrevendo essa informação direto no meu banco? Ou seja, quando eu precisar recuperar, eu não quero mais calcular o total, eu já quero recuperar com essa informação. Então, para isso, a gente pode estar fazendo novamente vou criar aqui uma nova coluna, vou pegar o meu df underline read e vou passar um toSQL igual nós fizemos anteriormente, né? Quando a gente foi criar a nossa informação lá no banco, vou passar novamente o name igual a sales. Lembra que quando a gente criou, a gente passou essas duas informações, o nome e a conexão. Nesse caso é o com dois N's. Então vamos executar para ver o que é que acontece. Quando eu tentei criar uma tabela com o mesmo nome que já existia, a gente vai ter justamente um erro que vai dizer a tabela já existe. Então a gente pode estar contornando esse erro utilizando o método if exists com S e eu vou passar o replace. Então essa é uma forma da gente estar recriando a tabela lá dentro do banco com a nova informação que nós adicionamos. Existem outras formas de vocês estarem fazendo isso através do SQL, de estar criando essa coluna, que vocês não precisam reescrever os dados, mas para facilitar a nossa análise, eu vou manter esse método replace para dar um override, ou seja, para sobrescrever a tabela que já existia com a nova tabela de informações. Dessa forma, vocês podem estar mantendo os dados de vocês atualizados, né? Sempre fazer uma nova análise, adicionar novas informações, vocês podem estar reescrevendo esses dados dessa maneira utilizando já o método pandas to _SQL, beleza? Então vamos executar para ver se vai dar certo. Então aqui ele já fez a criação da nossa tabela lá no banco de dados, lembrando que a gente criou uma nova informação do total, e agora vamos verificar se deu certo. Então, para a gente fazer a leitura, lembrando, basta eu fazer um pd.read_SQL, certo? Ou seja, agora eu vou ler os meus dados, e agora aqui eu posso estar passando a minha query SQL. Então, eu vou dar um select, asterisco, from sales. E lembrando, basta eu passar a conexão, né? Eu vou passar aqui o com igual a com dois N's, que é a variável da minha conexão. E eu vou também salvar a saída num df, eu vou chamar aqui de df underline read, e aqui a gente vai pegar essa variável e vai estar mostrando aqui embaixo. Então, vou fazer a leitura agora dos meus novos dados, e aqui vocês podem ver justamente que eu já tenho a coluna do total, ou seja, a informação realmente foi sobrescrita e nós conseguimos contornar o erro através do método ifExist, beleza? Então, para finalizar, sempre que a gente vai trabalhar com banco, a gente faz a conexão ao banco, realiza a operação que a gente quer e depois a gente precisa fechar a conexão. Então, aqui eu posso fechar através de um com, lembrando que o com dois N's é a nossa variável da conexão, .close, certo? Então, aqui eu vou até documentar aqui, a gente vai estar justamente fechando a conexão com o banco de dados, beleza? O ideal era que sempre que a gente fosse fazer uma operação no banco, a gente abrir a conexão e depois fechar ele. Mas aqui, como era uma aula mais para mostrar para vocês como a gente pode estar fazendo o acesso e a leitura desses dados, eu vou deixar para fazer apenas o fechamento da conexão aqui no fim. Então, vamos fechar a conexão e agora a gente já pode deixar o banco disponível para fazer leituras de dados por outras pessoas que podem estar acessando esse banco até através da internet.
E aí, gostou da aula? Agora, sempre que você pegar um arquivo do tipo CSV, você já pode estar criando o banco de dados de vocês. Nesse caso, nós fizemos com SQLite, mas vocês podem estar utilizando diferentes bancos de dados. E aí, dessa forma, vocês já vão manipular o dado de vocês e acessar eles de uma maneira mais profissional. E aí também vão poder deixar esse banco já disponível para outras pessoas, que estão fazendo acesso concorrente, entre diversas outras vantagens de utilizar um banco de dados. Se você quer ter mais aulas de banco de dados, deixa aqui nos comentários que a gente pode estar vendo e criando outros conteúdos para vocês. Eu posso estar trazendo aula do SQL Alchemy e de diferentes bibliotecas que também utilizam banco de dados para estar fazendo a manipulação direto no Python. Então valeu e até mais!